Desta vez, a Polícia Fiscal apreendeu 2 embarcações que praticavam pesca ilegal nos mares angolanos. Veja a seguir. A pesca marítima joga um importante papel no setor econômico do país. Ao contrário da era primitiva, atualmente existem regras para que se realize a atividade pesqueira. Regras estas muitas vezes violadas por quem até conhece o regulamento. Os marinheiros, no caso. Em menos de uma semana, a nossa equipe é chamada a marcar presença na Unidade Fiscal Marítima pela segunda vez. Desta, avançam os repórteres de imagem e o produtor da equipa. No local da operação, autoridades que regulam a atividade marítima, entre as quais o comandante da Unidade Fiscal Marítima, o chefe de segurança da Capitania do Porto de Luanda, representantes do Serviço de Migração Estrangeiros e do Ministério das Pescas. Com eles, vamos em direção à zona onde estão apreendidos 2 navios pesqueiros. Baldeação. O que você ouviu é a denominação da atividade marítima realizada pelos capitães dos navios apreendidos. Bem, assemelha-se muito à atividade de transbordo no mar. É assim, para melhor compreensão, o representante do Ministério das Pescas explica o que é isto. Nos termos da lei das pescas, nós temos 2 termos, né? Que é a baldeação e o transbordo. Nós, quando estamos a referirmos, por exemplo, nessa operação que foi realizada de baldeação, a baldeação quer dizer que o barco pesqueiro, né, entrega o produto a um barco transportador e que esse produto tem a finalidade do mercado nacional. Chamamos transbordo quando o pesqueiro entrega o produto a um navio mercante em que esse produto tem um destino ao mercado internacional. Essa é a diferença que existe entre a operação conexa de baldeação e a operação conexa de transbordo. Só um detalhe: todos são de origem asiática, entre os quais este cão que se parece mais com um rafeiro angolano e uma senhora que, por sinal, fala português. Sim, passaporte, por favor. Não, célula ou passaporte? Passaporte, os 2 documentos. Identificada a infração, as autoridades avaliam a documentação das embarcações. Licença de pesca, por favor. Não, a licença tem que estar a bordo. A licença de pesca tem que estar a bordo. Aqui tem aquele relatório da inspeção. Mas Não, só que A licença também tem que estar aqui. muito tempo o transportador não estava a gostar, sempre dando um porto pesqueiro. E esse também foi o Ministério das Pescas que atrasou. Certificado no navio. Aquele azul é certificado. Não só, este tem o certificado de construção do navio, certificado de tonelagem, certificado de arqueação bruta, bruta, linha d'água. Os certificados que aqui não existe, não tem nada aqui. Segundo as autoridades no terreno, os navios até estão licenciados pelo Ministério das Pescas. E mais, estão também autorizados a realizarem a operação que agora os compromete diante das autoridades. Nos termos da lei das pescas, as baldeações devem ser feitas nas proximidades dos portos e nas baías. E não é o caso deste. Ao Serviço de Migração Estrangeiro está reservada a missão de averiguar a condição migratória dos marinheiros. Por sinal, não há irregularidades em relação a isso. Mas, só que
Para além da operação realizada sem a devida autorização das autoridades marítimas, os capitães das embarcações não apresentavam uma licença de pesca atualizada na altura em que foram abordados. Até o primeiro trimestre, nesse contexto, segundo a informação recolhida pelo representante da empresa, informa que a licença foi prorrogada pelo Ministério das Pescas, mas está na sua posse, no seu escritório. Mas não pode ser assim. A licença tem que estar a bordo da embarcação. Nesse contexto, uma vez que não se encontra a licença e efetuarão a operação conexa numa área não autorizada, vão ser instaurados processos de transgressão e depois serão aplicadas as multas previstas na lei das pescas. Ora, muito bem, agora vamos partir para os argumentos que se impõem na avaliação desta peça de reportagem. 2 embarcações apreendidas pelas autoridades da Polícia Fiscal a praticar pesca ilegal. Pergunto exatamente ao chefe do Departamento Técnico Aduaneiro do Comando da Polícia Fiscal, o superintendente-chefe Mário Alberto, em que pé está neste momento a averiguação e a investigação deste caso? E como é que foi possível, digamos, chegar a estes infratores? Conforme as imagens reportaram, não é apenas a Polícia Fiscal, é um grupo multissetorial, composto por todos os órgãos do Sistema de Defesa e Segurança, as próprias capitanias, as pescas, a Administração Geral Tributária, enfim, é este conjunto. Devo dizer que esse conjunto existe não apenas cá em Luanda, existe em toda a extensão do nosso país. Portanto, como é que foi possível? Graças a este grupo multissetorial. Devo dizer que, e tal como já foi dito aqui, aqui nas imagens, tratou-se de uma transgressão das normas das pescas. Esta lei, digamos assim, é a Lei 6-A/04 de 8 de outubro. Portanto, o caso, felizmente, conheceu já o seu desfecho. Os autores foram punidos com uma multa. Portanto, a Polícia Fiscal, o sistema depois de autuar, encaminhou o caso ao Ministério das Pescas, concretamente à Fiscalização das Pescas, onde o processo correu os seus trâmites legais e os infratores foram punidos com uma multa de 5.588.000 kwanzas. É exemplar esta multa? Bom, a multa tem um objetivo. É exatamente desencorajar aqueles que querem abusar do nosso mar, porquanto, tal como em terra, devo dizer que também no nosso espaço marítimo deve haver ordem. Exato. E esta ordem é imposta por todos estes órgãos que eu fiz referência há pouco. Muito obrigado. Doutora Irineu Matamba, qual é, a qualificação que se impõe neste caso? Obrigado mais uma vez. Em primeiro lugar, temos que referir que a iniciativa econômica é um princípio consagrado constitucionalmente. As pessoas devem, em princípio, ou podem praticar as ações que lhes aprouver para poderem garantir o seu sustento, por um lado, e até para contribuírem para o próprio desenvolvimento do país, por outro lado. No entanto, essa iniciativa econômica deve ser feita com observância das normas que regulam o setor de atividade em concreto onde se quer inserir. E já foi referido que no caso concreto da pesca há vários diplomas legais que regulam aquela atividade, não com vista a impedir que as pessoas possam exercer essa atividade, passa a repetição, mas para permitir que essa atividade seja feita sem prejudicar o próprio ecossistema marinho, se quisermos dizer, sem pôr em causa os recursos que são necessários para outras pessoas também e mesmo sem pôr em causa a segurança das pessoas que desenvolvem esta atividade. No caso concreto, como vimos, houve, se calhar em resposta a essa iniciativa econômica, um exercício de atividade de pesca, só que não em conformidade total, pelo menos, podemos dizer, com aquilo que as normas prevêem. E quando assim acontece, quando alguém desenvolve alguma atividade sem o cuidado de observar aquilo que as normas prescrevem, fica sujeito a esse tipo de sanções. No caso, tivemos uma sanção pecuniária, uma multa, mas e a questão de ser exemplar ou não vai depender muito também da capacidade de quem tenha
de pagá-la, mas em qualquer caso e nos dias atuais não parece ser um valor que se deva, do qual se possa se desfazer de ânimo leve, pelo que fica então a recomendação de se ter algum cuidado antes de se partir para o exercício de qualquer atividade, de saber quais são as normas que regem aquela atividade e como é que se pode então evitar que o exercício dessa atividade, em resposta, como dissemos, àquele princípio constitucional, represente uma infração da qual, ao invés de termos rendimentos ou lucros, temos depois prejuízos, uma multa e, em outros casos, até eventualmente uma pena de prisão, a depender da situação em concreto. Muito obrigado, Dr. Irineu Matamba. Dr. Pedro de Castro Maria, estou agora a lembrar-me de um princípio no domínio das ciências humanas que diz que o homem é mau por natureza e, portanto, carece sempre de normas. Até que ponto é que é justa esta afirmação à luz do que nós vimos nesta reportagem? Obrigado, Cose, pela interessante questão, não é? Desafiadora também. Dizer que, à luz do que vimos, de facto, o ser humano carece de normas para disciplinar, para adequar o seu comportamento à harmonia social. É verdade que as abordagens contratualistas, mas sobretudo na perspectiva de Thomas Hobbes, na sua obra O Leviatã, defendem que o homem é mau e deve aí haver o Estado para poder, então, discipliná-lo, para poder frear a sua tendência para a prática da iniquidade, para a prática do mal, para que a sociedade seja possível. É verdade que há outras abordagens contratualistas e uma delas até provavelmente a mais conhecida, que se acha em Jean-Jacques Rousseau, em O Contrato Social, que defende o contrário, que diz que o homem, por natureza, é bom. E fala do bom selvagem, o homem no estado primitivo, no estado puro da natureza, era um homem bom. O que o corrompe? É a própria mundividência. A partir do momento em que o homem começou a ter necessidade de possuir uma parcela de terra, de fundir o ferro para praticar agricultura, a partir daí surgiu o desejo de explorar, outrem surgiu o desejo de possuir a terra, de contender, de lutar para adquirir a terra. Então, a ordem natural do bem foi perdida e aí havia necessidade, então, de se estabelecer um contrato em que cada um de nós hipotecasse parte da sua liberdade em prol do coletivo, mas sem que para isso fosse escravo de outrem. De qualquer forma, quer na abordagem que defende que o homem é bom, quer na abordagem que defende que por natureza o homem é mau, há sempre a necessidade, qualquer uma delas culmina na necessidade de estabelecimento de um Estado civil, na necessidade do estabelecimento de uma autoridade política que estabeleça normas para regular as sociedades. E os homens que vivem em sociedade deverão ter noção, então, que devem observar essas normas.